Olá, bom dia, 8 horas e 5 minutos, começando mais uma edição do Painel do Porto, aqui de Santos e São Paulo para todo o planeta. Lembrando, informações do maior porto da América Latina, tanto em movimentação como em estrutura, e também informações de outros portos e também aeroportos. Nós hoje estamos aqui com um nome, assim, muito importante, né, da nossa cidade, que envolve a questão, diríamos assim, não só do porto, mas das relações da cidade, da cultura do porto. Daqui a pouco vocês vão vê-lo, por enquanto vocês só estão me vendo, e depois também doutor Matheus Miller, advogado, que para muitos aí é uma autoridade, com certeza, espero que seja a primeira de muitas a engrandecer o nosso programa. Grande Geraldo Pierotti, empresário, presidente da G. Pierotti Ship Supplier, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Fornecedores de Navios, homem que entende tudo isso, né? Principalmente quando a gente fala em, quem sabe, um novo Concais no centro. O Geraldo vai nos dizer se vai ser fácil abastecer navio ali, se não vai. Bom dia, meu querido Geraldo, que, além de tudo isso que eu falei, é compositor dos bons, cantor nas horas de folga. O chuveiro dele deve ter ouvido muitas grandes composições que a gente não ouviu. Bom dia, meu querido Geraldo, é uma honra recebê-lo no Painel do Porto. Bom dia, Eduardo Lucas, bom dia, Virgínia, bom dia, Matheus Miller. É um prazer estar aqui, uma satisfação, muito honrado com o seu convite. Estou à disposição para aquilo que puder contribuir com o seu programa, com os seus ouvintes. A respeito de cantar no chuveiro, já perdi vários vizinhos que mudaram. Acho que eles que perderam um bom vizinho. Mas então, eu gosto também da cultura, né? É isso. Ligado lá à pinacoteca, ao samba, enfim. A gente gosta de... Não pode ficar parado. Né? 78 anos de idade tem que movimentar o esqueleto, senão a gente... A dona Marta da Ponta da Praia já dá bom dia aqui. Dona Marta, bom dia para a senhora. Também diz, senhor Geraldo, algo importante, né? Um mastro importante da cultura santista à frente da Pinacoteca, junto conosco aqui. Bom dia para a senhora, obrigado pela lembrança também. Alô, Denilson, na Crova do Oeste, em Praia Grande. Alô, meu amigo Carlão, Carlos Eduardo, está na linda Campinas, né? Ele que é de Santos, mas está aí trabalhando, está aí executivo. Um abraço para você. Diz que lá em Campinas está o tempo lusco-fusco. Carlão, o que é lusco-fusco? Explica para a gente depois. Ele que torce para o Santos. É o seguinte, o Guarani terá uma arena primeiro que o Santos. Hoje não é programa de esportes, mas, Carlão, mas eu acho que você tem razão. Acho que você tem razão. Mas deixa eu colocar nessa roda mais um convidado. Você já está vendo ele também na tela aqui. Doutor Matheus Miller, advogado. Vem para ajudar a gente a falar um pouquinho também de marco regulatório. Tem uma polêmica, sindicatos estão bravos. Pessoal que trabalha apreensivo. Mas nós vamos comentar sobre esses assuntos aqui no nosso querido Porto, né? Vamos falar sobre o leilão do Tecom, do ST10 do Tecom, pessoal do Rio de Janeiro, lá do Espírito Santo, todo mundo prestando muita atenção nesse leilão, né? Mas ao mesmo tempo também com muita preocupação de alguns fatos. Doutor Matheus, obrigado pela presença aqui no nosso programa, obrigado pela vinda aqui. Será um grande programa ao seu lado, ao lado do Geraldinho, que está conosco, para que nós possamos falar de vários assuntos que são relacionados à nossa linda cidade, mas que tem o maior porto da América Latina. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Geraldo, Virgínia e toda a nossa audiência. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo contribuir com esse debate. É um veículo que presta um serviço tão importante para a nossa comunidade. Santos tem essa característica de vários veículos locais que cobrem o setor portuário. E esse aqui nos traz muita alegria estar aqui com vocês, pela seriedade, pelo como conduzem aqui as discussões, as participações. Então, acho que a gente tem bastante caldo aí para debater de assunto portuário nesse momento. É isso. Antes de a gente fazer aquele primeiro intervalo, que é rapidinho, a gente tem um intervalo para iniciar o programa. Mandar um abraço ao presidente da Praticagem, Fábio Fontes, né, que esteve conosco. Foi um show, muitas histórias. Tirou, viu, Geraldo? Você que gosta de história. O presidente começou a falar e começaram a vir perguntas do Brasil inteiro. É verdade que para entrar na praticagem tem que ser neto, tem que ser filho? E o presidente dava risada. Nada disso. Pô. Você tem que passar por um concurso que não é fácil, né? Mas qualquer um desses sim está preparado. Inclusive, ele é o prático em atividade mais antigo, não só do Brasil, mas do mundo, né? A gente levantou esses dados e aí vários outros países mandaram mensagem aqui, a gente vai ficar traduzindo em relação ao que aconteceu. Mas ele dizia da importância, né, da nossa cidade, a história de Santos. Você está no ramo há quantos anos, Geraldo? Eu estou há 57 anos 57. E já conheci o Fábio. O Fábio é um ícone, né? Exato. Então, sou um admirador dele. Fazemos parte de uma mesma confraria. Nos reunimos a cada 40 dias para comer uma pizza e Olha tal. aí. E é uma grande figura. Sempre é muito agradável estar com ele, sempre se aprende muito com ele. Né? E ele tem um dito que ele diz o seguinte, hein? Você que entra na praticagem, não faça como eu, dê uns mergulhos de vez em quando. Não pode.
sempre com aquele lado, né, Matheus? Ele tem um bom humor ótimo. Bom humor. Sabe que Alguém ele caiu do mar. recentemente no mar? Foi. Ele me contou que ele caiu no mar, demorou... Num sábado, já de madrugada. Isso. Demorou um pouco para ser resgatado em função A maré. da maré, da escuridão. Se manteve sereno. Isso. Foi resgatado, subiu na lancha, subiu na escada quebra-peito. Detalhe, os outros práticos que estavam lá queriam levá-lo de volta para a praticagem. O que ele disse, Entrou Geraldo? no navio, fez a manobra, atracou o navio, voltou para casa, tomou um banho, sentou de madrugada, botou um cowboy, tomou um uísquezinho e foi descansar. É um susto e tanto. E quando chegou por volta das 6 da manhã, ele foi para a padaria tomar o café tradicional dele. E essa parte ele não contou, ele contou até o uísque. Então. O que ele fez entre o uísque e o café da manhã, então, ele não contou. Esse uísque ele falou, depois disse que ele ficou naquela ansiedade, viu, Matheus? Porque também, vamos ser sinceros, né? Você cai ali no mar, ele com a experiência dele foi tranquilo. Agora, aqueles que estavam na lancha, tem todo um esquema, ele explicou, tem lá a rampa que ela é liberada pela lancha para fazer ali a retirada da água, né? Normal. O pessoal mais agitado que ele com seus 85 anos, né? Falando, não, foi muito tranquilo. Aí, como disse o Geraldinho aqui, aí, não, presidente, vamos voltar para praticar, só trocar de roupa. Não, eu não subi no navio ainda. Preciso subir no navio, né? E ele contou uma outra história aqui, Matheus e Geraldinho, que eu morri da risada, né? Ele falou, anos atrás, um navio de um comandante de fora, você não me lembra agora qual era a origem do país, desse capitão, e um navio imenso. E ele dizia também, o mar muito mexido, né? E a lancha aí voltava, e para pegar ela na... Mas aí ele falou assim, não, com calma a gente chega lá, né? E ele conseguiu subir. Qual foi a surpresa dele, né? Ele falou que ele teve que subir praticamente 12 andares para chegar na cabine de comando lá, né? E na metade, assim, deixaram uma cadeira com a mensagem escrita em inglês, né? Para ele, né? O comandante, muito sacana, fez uma brincadeira com ele, falou, você não vai aguentar subir? Se precisar de alguma coisa, né? Uma garrafinha de água, a gente manda para baixo. Sacaneando com ele, mas sabia da capacidade do presidente. Que fez ele, pegou o bilhetinho, arrancou na cara e subiu. Quando chegou lá, ele falou, tá aqui, isso aqui não serve para mim, não, isso aqui você pode guardar para outros. E o comandante o abraçou e falou, é o que eu esperava, né? A sua visita aqui na cabine de comando aqui do navio para nos recepcionar também. Então, são histórias importantes para os portos brasileiros. Já tem aqui o Davi, lá do Rio de Janeiro, também o André que torce para o Flamengo. André, eu acho que o gasômetro pode habitar armazéns, empresas de logística, mas não o estádio do Flamengo, né, o Geraldo? Mas acho que o Flamengo não precisa de estádio ali, não, né? Apresentaram para o Flamengo alguns dados, né? E quem ficou numa saia justa foi o prefeito do Rio de Janeiro, que não é torcedor do Flamengo, ele é vascaíno, e ele foi ajudar o Flamengo, mas o Flamengo diz que não tem larjão para construir. Não é mal do Flamengo só, né, Geraldo? Construir estádio não é barato, não, né? O futebol brasileiro está muito sucateado, né? São salários muito altos para comissões técnicas, para jogadores. Muito. Isso, que fora da realidade do mercado brasileiro, né? E a administração também do futebol profissional é muito precária, né? Muito amadora, e, enfim. Se a gente for falar nisso, o programa seu não vai ser Não vai. Vou fazer o seguinte, a gente vai ao rápido intervalo e a gente volta com os nossos assuntos principais aqui do programa. São vários, né? Projeto que estabelece aí novo marco regulatório para o setor portuário brasileiro, é um dos temas. Vamos falar do mega leilão, do leilão milionário do maior terminal de containers do Brasil, que é o Tecon ST10, localizado ali na área importante do Saboó, que está gerando muita polêmica. Há quem diga que sai, mas mudando, né? O CAD foi provocado. O doutor Matheus deve ter informações, o CAD se pronunciou, mas... Por outro lado, a Prefeitura de Santos é o seguinte, peraí, mas eu preciso me fazer valer desse leilão também, né? E a Prefeitura de Santos reivindica contrapartidas em relação ao leilão do maior terminal, né? Também vamos falar bastante aí a respeito de outros assuntos ligados a isso, como, por exemplo, operações portuárias que acontecem aqui, e o senhor Donald Trump está causando terror em vários lugares do planeta, né? E houve aí um estudo rápido, né, feito pelo PPU, para ser aliado das operações de praticagem. Por isso, eu abraço ao presidente da praticagem em relação ao uso de sinais GPS, que há uma ameaça dos norte-americanos de cortar o sistema para a praticagem brasileira, para as navegações locais. A gente vai falar sobre isso também. Também o Ministério dos Portos recebeu projetos aí de 3,3 bilhões de uso de debêntures em obras de infraestrutura nos portos, né? E isso pode ser uma
fala importante também, entre outros assuntos que a gente vai comentar aqui, vai espalhar as notícias com os nossos ouvintes e com vocês também. Já mandou um abraço também ao Felipe lá no Espírito Santo. Alô, Felipe, bom dia. Obrigado pelo carinho com o painel do Porto, né? Manda um abraço para a Marília também aí juntos, né? E você sempre tem aquela queixa. Ó, eu vou me solidarizar com você. Ele diz aqui, Geraldo, doutor Matheus, que não se fala quase do Porto, do Espírito Santo. Eu falo. Toda semana eu falo. Manda um abraço para vocês. Falamos de matéria, vem novidades aí. A gente vai colocar mais imagens também dos portos aqui, não hoje, mas a partir dos próximos programas, vocês vão conferir também. Manda um abraço pessoal lá de Manaus, né? O pessoal lá também dos portos, lá do Porto de Manaus, que tem uma realidade diferente dos portos, que são portos como o de Santos, os portos de Santa Catarina. Um abraço à turma lá dos portos de Santa Catarina também, que são 5, mas o governador Jorginho Melo, segundo informações que vêm lá de Santa Catarina, sonha com o 6º porto. Será? Vamos falar disso também, se não hoje, mas nos próximos programas. Nós vamos ao intervalo em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior. Se você vai importar e exportar, Imuniz Logística. A Imuniz Logística tem 25 anos, completados há 2 semanas atrás, com expertise para você. Acesse imunizlogistica.com.br. Se você quer morar em Santos ou investir o seu dinheiro em G Plus, a qualidade faz a diferença. Conheça, por exemplo, a Residencial Bali, na Prost de Souza, próximo a tudo. Ah, Edu, preferiria morar ali um pouco mais entre o Canal 4, Conselho Neves? Dá, sim, tem a oportunidade para você. Tem que correr, hein? Tem ali o Residencial Ilha de Paros. E esse aqui é uma obra de arte, literalmente. E eu vou dizer por quê. Além de um grande empreendimento residencial na Epitácio Pessoa, no número 111, olha a sacada, Geraldo. Onde estaria esse grande complexo residencial que vai surgir? Quem comprou? Porque toda a frente já está vendida. Toda. Lateral, muitos também. Mas ele tem vista de todos. Definitiva para o mar, né? Exato. É um Geraldo. Você viu que ele já matou no peito, já colocou em campo, já saiu jogando. É bem na direção da Pinacoteca. Jamais terá ali um prédio na frente para atrapalhar a vista. Quem comprou do primeiro andar, o último vai ter vista para o mar permanente. A gente tem um sonho lá, né, de fazer o Museu de Arte de Santos. Ah, E já tem um projeto do bacana. Paulo Mendes da Rocha, Opa! que é um dos maiores arquitetos do mundo. Sim. Inclusive internacionalmente até mais conhecido e respeitado que o Niemeyer, mais premiado. Exato. E esse projeto ele está na altura do casarão da Pinacoteca, ou seja, até porque a Pinacoteca é tombada, então não há possibilidade nunca de edificar, exato. Nada. Então quem comprou ali, do meu amigo Barrozinho. E olha, quem comprou na planta no lançamento, como eu vou dar um exemplo aqui, nosso querido Marcos Muniz. Marcos Muniz, ele via aqui e falou: opa, não vou perder a oportunidade de adquirir a sua unidade lá. Aliás, o Barroso é diretor de patrimônio da Pinacoteca. E a turma do Núcleo Duro, lá, os mais antigos, tem muita esperança que ele ajude, junto com o Roberto Santini, a liderar, né, o lançamento desse museu que está. Não tenha dúvida que há uma grande possibilidade. O Barroso tem um coração maior, a família toda, né? Tive a oportunidade de conhecer ano passado o seu pai, o Barrosão, que ele diz que ele é o Barrozinho, né? E nós vamos ao rápido intervalo, a gente volta com os nossos convidados nesse painel do Porto. Manda um abraço aí para o Vladimir Matos também, sempre acompanhando. O Vladimir está marcado, né, Virgínia, para participar no dia 21, é isso? Gente muito boa. Não é isso, Vladimir Matos, para participar do programa? Vai vir aqui. Gente muito boa. Grande figura, torcedor fanático do Santos, mas um dos diretores aí ávidos, né, da Unimar, e que trabalha muito, né, viaja muito e tem uma visão importante. Tem visão do esporte, visão política. Ele é um grande administrador de clubes. Sim. Inclusive, ele pegou o São Vicente Atlético Clube, Sim. foi meu pai, foi presidente durante 28 anos. E administrou com muita competência o futebol profissional. Aliás, no final de semana, meu irmão e eu entregamos lá para o clube um acervo de 800 itens que meu pai deixou de quando foi presidente, entre recorte de jornal, fotografias, troféus, medalhas, quadros de parede. Sim. Entregamos lá no meio de campo, lá no encerramento do troféu Cascão de Futebol Master. E foi muito emocionante para mim e para o meu irmão poder transferir para o acervo do clube aquilo que estava em nosso poder. Né? Você sabe que o Mansueto Pierotti tem bastante história. Há anos atrás fui procurado por algumas pessoas de São Vicente, fizemos um programa sobre isso, de uma possibilidade, infelizmente até agora não vingou, de uma nova concepção, um novo estádio. Você deve ter acompanhado isso. Mas a cidade sofre. Inclusive, mandamos mensagem aqui para o prefeito Camado, um jovem prefeito, para que ele olhasse com mais carinho para aquela praça esportiva da cidade. É a única praça esportiva que a cidade tem, e com esse nome que lhe é peculiar, né? Mansueto Pierotti. Eu tive pessoalmente com o prefeito Caio Jorge,
pedindo a ele que tombasse não o estádio, mas a fachada, que é uma coisa relativamente pequena, e o gramado. Porque se tombar o estádio, impede depois fazer, eventualmente, arquibancadas mais modernas e tal. Porque a minha preocupação é com a especulação imobiliária. Não, mas né? dá para fazer uma nova arena preservando a fachada. Opa. A fachada e o gramado, evidentemente. Eu tenho medo que preservando o gramado, aquilo vai ficar, né? Digamos assim, o campo de futebol, pela história que ele tem, ele vai evitar a especulação imobiliária, porque aquilo é um espaço muito valorizado. Eles hoje, mantêm né? o posicionamento do gramado e preservam ele. Isso. Você pode edificar fachada, do lado, em volta, mas o gramado permanece na posição. Eu tenho a esperança. Geral danado. Doutor Matheus, como advogado, ele tem razão. Data venda, ele tem razão. Sempre tem. Eu preciso da voz de um advogado para me ajudar aqui a colaborar com isso. Essa questão de tombamento, muita gente ela não entende, né, em relação a isso. Né? A gente vive uma cidade que tem, por exemplo, na área central, né, muitos tombamentos, mas necessariamente as pessoas precisam entender, por exemplo, a questão ali do centro de Santos. Esses tombamentos não impedem, né, que possam ser utilizados aqueles espaços ali. É preciso ter a compreensão do poder público e daqueles que vão tentar fazê-lo, né, doutor? Sem dúvida, você tem que entender que é um patrimônio da cidade, e como tal deve ser cuidado. E eu acho que hoje já existe já atualizamos bastante a legislação nesse sentido, e existem oportunidades que deixam o empresário utilizar da beleza e do resgate histórico que esse patrimônio traz para novos empreendimentos. Então, eu acho que é questão de ter uma boa política pública que nós vamos atrair investimento ali para a área, principalmente do centro e de outros lugares. Não pode vir a atrapalhar, né? Sim. Infelizmente, às vezes a gente tem políticas que atrapalham esse desenvolvimento, né? Você vê aí algumas até na área ambiental, que em vez de promover o desenvolvimento, ela retarda todo o investimento e não prioriza o progresso das cidades. Mas eu acho que na questão do patrimônio histórico a gente tem que ter um cuidado a mais para poder preservar a nossa história. Eu preciso de intervalo, mas é uma pergunta. Geraldo, há quanto tempo a sua empresa está ali no centro de Santos? Bom, no centro de Santos está há 76 anos, né? Porque começou na João Pessoa, no centro. Depois foi para Martim Afonso, e finalmente foi para a Rua Antiga Caiubi, hoje Rua Mansueto Pierotti, né? Mas estou sendo expulso dali. Eu ia até te perguntar sobre isso. O senhor vai ter que deixar, né? Homenagearam, muito justo, né, a rua com o nome de Mansueto Pierotti, mas o senhor não vai poder ficar ali. O senhor quer falar agora ou depois do intervalo? Vamos para o intervalo. A gente toma água com açúcar, café. O doutor Matheus já percebeu. Vou convidar ele mais. Ele é perspicaz, ele já percebeu aqui, né? Nada contra, mas é importante entender o porquê também, né? E aí eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, transformaram, né, por exemplo, aquela área, né, numa área para o futuro terminal de passageiros. É fácil? Talvez, mas você também não pode expulsar, né, empresas. E não aqui no estúdio, foi de transmissão. A Virgínia já fez aí de novo a colocação do nosso link com YouTube e Facebook, né? Estamos normal na rádio. Rádio Estarinho, você estava nos ouvindo, não estava vendo, mas pode nos ver pelo nosso aplicativo também em áudio e vídeo, imagem 4K. Então a gente já está de volta aqui normalmente. Doutor Matheus, o senhor tomou conhecimento desse projeto que estabelece o novo marco, muitas discussões. Há uma comissão, inclusive, em relação até a participação do deputado aqui da região, Paulo Alexandre Barbosa, não somente com relação ao terminal do TECOM, mas também com o marco regulatório. Houve aí várias reuniões em Brasília, tivemos a participação de representantes de sindicatos de categorias ligadas ao porto. Qual é a sua visão? Eduardo, eu acho que a gente tem que começar pensando qual é o papel do setor portuário para o Brasil e para a cidade, né? Porque nós estamos falando de uma política pública que é de abrangência nacional e a qual ela tem que enxergar o Brasil como um todo, não é verdade? Esse novo projeto ele vem embalado pelos mesmos discursos de maior eficiência, maior autonomia, e que realmente, diante da dinâmica peculiar da atividade portuária, é necessário, né? Você está sempre revendo se há a oportunidade de melhorar o ambiente legislativo e, com isso, o ambiente de negócio. É bom que toda a nossa audiência saiba que esse projeto foi gestado por uma comissão multirepresentativa, né? Sobre a batuta de diversos juristas, representantes de trabalhadores, representantes da carga, porque o que é o porto, né? Ele é uma união
de interesses entre os operadores, os embarcadores, os trabalhadores e toda a cadeia produtiva que se desenvolve em prol do comércio exterior, né? Então, assim, temos que iniciar dizendo que é um texto que tem várias visões, ok? Justo. E, como a gente sabe, um projeto de lei, ele acaba tendo interferências e os setores se representam, ok? Então, eu acho que o PL 733 é fruto dessa visão plural do que é o porto, ok? E, dito isso, reforça que o texto ele sai já com uma visão atendendo todas as partes dentro daquilo que é possível nesse momento. Mas é legal a gente relembrar o cenário, o ambiente que a gente tinha quando da grande reforma portuária, que foi em 1993. Essa foi a reforma que trouxe ao Brasil, que colocou o Brasil no cenário internacional como um player eficiente, porque porto é só uma parte. Sim. O que vale é o comércio exterior. Corretíssimo. Não é verdade? Exato. Então, em 1993, houve sim um grande acordo, e tanto que essa lei perdurou por 20 anos, né, antes dela passar por uma nova revisão, ok? Que àquela altura já tínhamos um outro cenário, os players investidores já eram outros que estavam no momento da revisão, e também o amadurecimento das relações capital-trabalho e o incremento da tecnologia trazia ali novos agentes, né, que precisavam ser observados para se produzir um bom texto. Mas agora o texto se mostra não muito acertado, porque com pouco tempo a gente está aqui propondo uma nova revisão com as mesmas justificativas, né, que lá atrás foram utilizadas para fazer essa revisão. Bom, mas o PL encaminha bons assuntos, bons. Posso passar aqui apenas para o entendimento do nosso ouvinte, aqui o pessoal lá em Santa Catarina, todos acompanhando, lá também no Espírito Santo. Rapidamente, só que o doutor Matheus Miller está comentando, o Geraldo também depois comenta, que essa nova lei de portos, objetivos, né? Reduzir burocracia, estimular a livre iniciativa, aumentar a competitividade do setor. Licenciamento ambiental, introduzindo licenciamento integrado para portos públicos, dispensando licenças individualizadas para terminais de cruzeiros, por exemplo. Preço e tarifas. Permite a livre negociação de tarifas portuárias, respeitando normas e concorrenciais. Contratação de trabalhadores avulsos. Aí um grande problema que as categorias estão em... Eu quero ouvir a opinião do doutor Matheus. Acaba com a exclusividade do órgão gestor de mão de obra, que é o OGMO, não teria mais exclusividade, libera operadores privados a contratar trabalhadores certificados para a questão portuária, permite que trabalhadores atuem em qualquer porto do país, não somente naquele que foi contratado. Outras mudanças, por exemplo, amplia poderes da ANTAC, incluindo concessão de portos privados, regulação de terminais retroportuários, prevê implantação de janela única aquaviária, sistema digital para procedimentos portuários, prorroga contratos de arrendamento vigentes que, por exemplo, são de 20, 30 anos para até 70 anos, e aí tem uma outra questão que se levanta aí, amplia atribuições de conselhos de autoridade portuária, incluindo sabatina de indicados à diretoria, autoriza contratos de transição para uso de áreas portuárias até conclusão de outorgas e cria a Câmara de Autorregulação para resolver disputa entre atores portuários. Veja só quantos temas estão endereçados, né? Exato. Aquilo que eu disse, é uma visão muito plural da atividade portuária, porque ela é plural, são diversos agentes, não é verdade? Mas tem um ponto interessante que define bem, e político é bom na hora que ele quer definir bem os temas. Exato. E o relator da matéria, que é o deputado Arthur Maia, ele define como o PL da exclusividade, que, na verdade, é de tratar os malefícios de uma exclusividade. Sim, né? sim. Então, você vê aí que eles vêm para uma visão de não exclusividade na contratação do trabalhador, né? A não exclusividade das decisões, com a retomada do Conselho de Autoridade Portuária, que é um ponto muito importante para as regiões onde a prefeitura tem participação, onde a comunidade que usa o porto tem participação, onde os players que operam o porto têm participação. Então, a gente tem que olhar o projeto como sendo um grande marco nesta questão. O que nós vamos mudar? Nós vamos incrementar a legislação para tirar algumas exclusividades que não se mostraram úteis ao longo do tempo, não é verdade? Pois não. Você falou de dois temas aí que é importante, eu acho, destacar, que é a questão do OGMO. O OGMO, quando ele foi criado lá na Lei
Era o PL 08, né? Pois Que foi não. relatado pelo deputado baiano, que agora me fugiu o nome. Ele foi criado para ser transitório, porque àquela altura já tinha a visão do futuro, né? De que a tecnologia ia ser embarcada nos portos, você teria a automação de muitos processos, Sim, né? Você sim. teria com isso, em certo ponto, uma redução dos custos operacionais. Então, são demandas que acho que a sociedade aprendeu nesses últimos 30 anos, esses últimos 40 anos de exploração efetiva portuária e que agora estão sendo endereçadas. Se é o melhor, se não é, como toda lei, só quando ela vai quando ela sai do papel e entra na vida das pessoas é que a gente percebe, né, em que pese a gente ter estudos e ter vivências, esses pontos são muito importantes. A descentralização, a participação da comunidade na atividade portuária, ela é fundamental. Por quê? Porto traz impacto. Não existe porto que não traz impacto. Eu tive a oportunidade de viajar por vários portos do mundo, e em vários portos, na Holanda, em Los Angeles, você vê trânsito, você vê caminhão parado, é inerente, né? Faz parte, por mais que você planeje. Por isso que eu acho que existem outras medidas que também têm que acompanhar a legislação, e a regulação tem esse papel, o órgão regulador, de enxergar essa prestação de serviço, né? As prefeituras têm que ter o olhar de mitigar o impacto dessa atividade e como ela participa dessas discussões. Então, eu vejo no projeto de lei um bom início de discussão. Acho que ainda há um caminho pela frente. Nesse momento, a pauta na Câmara, no Senado, é algo que está um pouco... os interesses estão muito difusos, não é verdade? Então, há uma tensão muito grande com a pauta, mas a comissão, assim como a comissão de juristas, a comissão especial, primeiro é importante esclarecer para toda a nossa audiência que por que existe uma comissão especial. O nosso parlamento existe seus regimentos internos, tanto o regimento da Câmara, o regimento do Senado, como o regimento do Congresso, e para matérias que elas são muito temáticas, muitas vezes eles estabelecem muitas comissões, porque hoje você tem na Câmara a Comissão de Transporte, Comércio Exterior, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Trabalho, e por aí vai, acho que são 30 ou 40 comissões temáticas, e o que acontece? No momento em que um projeto de lei tem que passar por mais de 5 comissões, o regimento, então, estabelece que se crie uma comissão especial. Então, todo mundo tem que entender que a comissão especial não é algo feito ou criado da noite para o dia. Não. É um ordenamento, é um regimento, é uma norma a qual faculta ao parlamentar ter essa discussão concentrada neste grupo. E isso é importante. E a representação dessa comissão está muito bacana. Se você for olhar os parlamentares que compõem essa comissão, você vê que ali vão ter vários setores discutindo, que vai ser, eu acho, o grande momento, vai ser esse debate. Então, a gente tem que trazer paz para essa discussão, porque ela impacta na vida de todo mundo. Exato. Né? Tudo que a gente compra que não é fabricado no Brasil passou pelo porto. Não sei se você lembra daquela propaganda da NTC, se está na mão, veio de caminhão, né? Era algo nesse sentido. Sim. E o porto é a mesma coisa, passou pelo porto. Então, a gente tem que olhar com esse olhar. O projeto de lei traz bom avanço para o setor portuário brasileiro? Traz. Tem várias questões que a gente precisa estudar melhor. Tá? Só um esclarecimento também, Eduardo, a questão dos 70 anos para os contratos de arrendamento, ele já tinha sido endereçado no decreto que foi feito na gestão de Michel Temer, porque após a lei feita pela gestão da presidente Dilma, teve um decreto para regulamentar a lei. E ali já foi encaminhado esse olhar, porque são investimentos de grande monta. Sim, pense bem, quem vai investir no STS 10... É isso que eu ia perguntar. Não vai ter aí uma visão de 50, 60, 70 anos. Exato. E olha quanta mudança que a gente tem que pensar, porque olha 70 anos para trás, veja o que a gente era e o que a gente é hoje. Sim. Então, traz para a realidade agora e veja o que esse investidor, quantas variáveis ele vai ter que lidar. Então, acho que é importante olhar isso com calma, com atenção, porque traz segurança, traz estabilidade para o investimento colocado.
Geraldo, o doutor Matheus fez uma explicação muito, muito concisa e muito importante. Eu concordo com gênero e número grau com ele, venho lendo bastante exatamente isso. Só percebo que alguns setores ligados ao porto, o lado empresarial, diz assim, poxa, a gente poderia ter sido ouvido, deveria, ou queremos ser ouvidos. Como disse o doutor Matheus, existe lá uma comissão com muitas pessoas que eu percebi que estão aplicadas, estão buscando conhecimento, envolvendo isso. Dois pontos muito bem pensados pelo doutor Matheus também, fala em questão da empregabilidade, você não dependendo apenas do órgão, mas em relação até à duração do contrato, ele matou a charada. Você faz um investimento muito grande, você vai falar, vou fazer um investimento muito grande, vou ter aqui no máximo 20 anos para utilizar essa área, para muitos não é muito justo, né? E só um ponto, nos 70 anos não é garantido, Exato. É até 70, até desde 70. que você cumpra, porque Isso. A gente também tem, o Estado brasileiro tem que ter o poder de retirar alguém Exato. que não está cumprindo a função que lhe é que posta foi ali contratado. Perfeito. Isso, então, perfeito. É importante esclarecer isso. Isso. E vocês do setor, com tanta experiência, Geraldo, como é que você vê tudo isso? Inclusive, por exemplo, em breve, a gente vai ter impacto ali muito próximo de você. Quando a gente fala em TECOM, ST10 em Santos, também essa é uma questão que aqueles que vão participar do leilão ficam, peraí, quantos anos eu vou poder utilizar aquela área? Já, de repente, pode caber até a compreensão disso. Se eu biscoitar ali, tem outras demandas, mas eu posso entrar pensando em até 70 anos, como o doutor Matheus colocou. Bom, esse projeto de lei, ele também contempla minimamente um interesse da minha categoria profissional, que é de fornecimento a navios, cuja Associação Brasileira eu sou o presidente do conselho. Isso. E a principal interesse nosso é que ali está sendo proposta a regulamentação da nossa profissão, porque nós não temos sequer um CNAE, que é o Cadastro Nacional que reconheça a profissão. Porque cada colega nosso pelo Brasil, um tem CNAE de supermercado, outro tem de mercearia, outro tem de material de ferragem, porque nós somos generalistas, nós fornecemos para os navios tudo que o navio pode precisar a bordo, desde alimentos até materiais técnicos, de segurança, enfim. Já é de conhecimento público. E não somente o navio atracado, pode ser necessário até o navio que não aportou ainda. Então, isso traz um benefício para a gente, porque a gente tendo um CNAE sendo considerado, o CNAE vai possibilitar, digamos assim, fazer parte de recursos públicos de financiamentos para exportação, uma série de coisas que, às vezes, nós temos dificuldade de conseguir. Mas, especialmente, a regulamentação da profissão vai nos dar uma autonomia, acredito, que atende aos interesses do projeto que fala que um deles é eliminar a burocracia. Porque, por exemplo, nós não temos a capacidade legal de nos automotivarmos para entrar no porto. Para meu caminhão para entrar no porto, o meu funcionário para entrar no porto, depende da autorização de um agente marítimo ou de um operador portuário. Isso é muito ruim, né? Isso atrapalha muito a nossa operação, né? Atrapalha também o funcionamento das próprias agências, que não têm nenhum interesse nisso, né? Algumas querem nos cobrar, oneram, nós somos, às vezes, obrigados a pagar para não impedir, às vezes, de a gente ter um fornecimento de emergência. Então, tem conflitos, né, de interesse. Então, é de interesse de todos, né, dos agentes marítimos e dos fornecedores, que o fornecedor tenha a sua autonomia para entrar, possa se automotivar, né? Então, a regulamentação da profissão vai permitir isso. Isso também nos traz interesses maiores, que é o de alfandegamento dos nossos armazenamentos, que até o doutor Tiago é um grande consultor nessa área, já esteve nos dando um pouco do seu conhecimento para ir buscarmos esse antigo sonho, que é alfandegar os nossos armazéns especificamente para fornecimento de navios, né? Não para carga de terceiros. E também outra coisa que nos incomoda muito são algumas agências da alfândega no Brasil, de alguns portos, às vezes fecham às 18 horas de uma sexta-feira e só abrem a segunda-feira às 8 horas, se segunda-feira não for feriado, né? Então, isso atrapalha, não é o caso de Santos. E a vida no porto não para. Não é o caso de Santos. Santos é um exemplo disso, né, para o Brasil inteiro, pode ser seguido pelos outros portos. Outro assunto que nós temos também de interesse é a incidência de ICMS sobre navios de passageiros e sobre navios de cabotagem, né, navios de bandeira estrangeira em regime de cabotagem, que isso não é considerado exportação, o fornecimento de navios para esses navios, porque eles estão na costa brasileira. Exato.
Cabotagem. Acontece que o navio tem bandeira estrangeira, é um escritório, é um território estrangeiro. Exato. E há o fornecimento a navios, mesmo para navio de bandeira, mesmo navio em regime de cabotagem ou navio de passageiro, atende ao objetivo principal da exportação, que é a entrada, o income de dólares, né? E esses fornecimentos são feitos de pagamento de moeda forte vindos do exterior. Então, o objetivo da lei, quando dá isenção de ICMS para fornecimento a navios de longo curso, está sendo atendido também no atendimento a navios de cabotagem, porque o objetivo é promover o aumento da carteira, né, das exportações, a entrada de dólares no país, a balança de dólares no país. E isso, mesmo atendendo navio de passageiro ou navio de cabotagem, atende esses interesses. Então, a gente vê com muita esperança, né, essa regulamentação vai ser, digamos assim, o início, a pedra fundamental para a gente buscar todos esses outros interesses, que nós estamos lutando para buscar esses interesses paralelamente. Mas com a regulamentação da profissão... O reconhecimento é muito importante. É muito importante, né? Então, a gente vê isso... Está lá, ninguém fala nisso porque há assuntos muito maiores, né? Claro. Mas eu vejo com muita importância isso, Geraldo. Sim, para a nossa categoria. Mas, claro, a gente tem a humildade de reconhecer que, diante de tantos interesses da mão de obra, dos credenciamentos que o doutor Matheus discorreu com todo o saber dele, que já é de meu conhecimento há muitos anos, né? Sempre foi um aluno brilhante, né? Desde o Colégio Santista, tudo, colega do meu filho. Então, independentemente de todos esses grandes interesses, tem esse nosso interesse particularizado da nossa categoria, que a gente está vendo com muita... Mas, Geraldo, é uma categoria nacional, tem que ser reconhecido. Há aí uma competição feroz internacional, então essas empresas sofrem por esse não reconhecimento. Então, eu acho que todo o trabalho que você sempre fez sobre esse tema do reconhecimento, do recinto alfandegado para os fornecedores, eu acho que isso é mais do que justo, ele está muito bem colocado nesse momento, e com certeza esse vai ser um tema, é até bom que ele seja pequeno, que ele passa batido, né? E a gente chega ao final com esse texto promulgado e podendo reconhecer a categoria que é tão importante, que tanto emprego gera na região. Mas, doutor Matheus, o Geraldo, com a sua experiência, ele colocou ambos, né? Inclusive, deixa eu aproveitar, não vou perder a oportunidade, doutor Roberto Monteiro, ex-desembargador, parabenizando, né, o nível do programa dos convidados. Roberto, o nível a gente já sabia, não tinha a oportunidade de ter trazido antes aqui o doutor Matheus. Geraldo virá, com certeza, outra vez, doutor Matheus. Quero agradecer o senhor pelo seu entendimento também. Diz que é importante que possa ser discutido isso, né? E em público, que as pessoas tenham ciência, e que quando se usa, né, o direito, por exemplo, para garantir os direitos, sejam eles individuais ou coletivos, seja discutido de forma ampla. Toda a comissão, como disse o nobre advogado, é importante, principalmente quando ele envolve sapiência dos temas. E isso a gente percebe que em muitos momentos não existe. Nesse caso, segundo ele, há uma conquista de conhecimento por parte dessas comissões e que a discussão ela é salutar e saudável para chegar a um ponto e a um denominador comum. Essas questões que disse o Geraldo podem ser de fácil resolução se houver entendimento disso. Quando o Geraldo cita esses pontos, né? Você vê que são vários, eu citei só para reforçar a sua fala, eu já vejo aqui várias manifestações, pessoal de Porto aí está falando, Bahia, também, Suape, também, Bahia da Babitonga, né? Quando a gente fala Bahia Babitonga, é Santa Catarina, né? Mandar um abraço para vocês que estão acompanhando também aí o Porto de Itapoá, que é um porto mais jovem, recente aí no crescimento, e há uma preocupação com a dimensão do que isso possa ocasionar. Cita aqui o Ângelo, né? O Ângelo Moreira, ele fala o seguinte: aqui em Itapoá, a cidade quase não havia comércio, né? Ela está se desenvolvendo em torno do porto e gerando muita mão de obra, inclusive, não sei se você sabe, Eduardo, na nossa região, temos aqui fábrica multinacional, né, de veículos, que é a Mini Cooper, né, junto com a BMW, que gera mão de obra, e também a questão portuária. Mas precisamos entender se isso pode gerar algum tipo de ocorrência a finalizar a poste de trabalho. Doutor Matheus, com a palavra de novo, é importante as pessoas entenderem que começa a criar, para quem não está acompanhando, medo, né? Eu acho que a questão do capital-trabalho é uma relação que se desgastou ao longo dos anos. Então, a forma que está sendo endereçada, com certeza não trará desemprego, trará uma renovação. Eu vejo com os olhos de que todo novo momento traz oportunidades.
e os trabalhadores também hoje já percebem mais esse momento, né? Pactos que não foram feitos outrora e que deveriam ter sido feitos lá atrás para pavimentar um caminho de transição não foram feitos, e aí, infelizmente, chega naquele momento que ou quebra o vaso chinês ou você não descobre a mensagem que tem dentro, não é verdade? Então, talvez seja esse o momento que a gente está vivendo. Mas a questão do desemprego envolve outras questões, tá? A gente tem que olhar o Porto como um lugar concentrador do exercício de políticas públicas. Dentro de um terminal portuário, não é só feito carga e descarga. Lá dentro é feito controle aduaneiro, controle tributário, controle sanitário, controle ambiental, segurança pública. Todos esses agentes exercem seu poder dentro daquelas áreas. Mas essa dificuldade, doutor Matheus, que citada pelo Geraldo, por exemplo, os funcionários que trabalham na empresa do Pierotti têm dificuldade, necessitam de um apoio, né, para poder acessar Eduardo, aquilo ali. A gente tem que olhar a questão pelo lado do tratamento administrativo do comércio exterior. Pois não. Que é uma outra questão. Sim. Como é que eu trato o meu comércio exterior? Quem é o responsável pela exportação, pela importação? Por quem colocou dentro do navio? A quem cabe uma regulação? A regulação existe. Nós temos uma boa legislação dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, que antigamente tinha o DSEX, o CSEX. Hoje já evoluímos muito para a matéria digital. Hoje você registra uma DUI ou uma DUIMP, tudo de forma eletrônica, que esses termos eles dizem sobre os registros de importação e as declarações de exportação. Então, a gente tem um cenário um pouco melhor nesse ponto. Só que, na altura que foi desenvolvido, não houve essa identificação desses players que precisavam estar acessando. Exato. E aí, às vezes, por um olhar de muita segurança, você acaba privando um setor que é fundamental, que é importante, que tem que estar ali, que ele tem motivo para estar ali. Não é que ele não tem motivo, ele tem motivo para estar ali, ele tem que entregar a exportação dele da cadeia, né? ao dono do navio, ao comandante, para que ele conclua o processo que ele foi contratado. Então, eu acho que a gente tem que também pensar que o Porto é uma somatória dessas políticas públicas e não olhar só a questão, vai dar eficiência, isso são os jargões, tá ok? Sim. Então, há um ambiente de negócio, né, e de cumprimento de normas dentro da atividade portuária que já evoluiu muito. Hoje, o Brasil optou por ser um país que faz a fiscalização com a carga em solo. Né? Outros países optaram por outros modelos, mas o Brasil optou por isso e vem tentando gradativamente mudar essa visão, ok? Mas ainda diante da precariedade, às vezes, dos órgãos públicos, né, do atraso nos investimentos do órgão público, isso traz morosidade ao processo como um todo. Então, a gente tem aí um caminho grande que ainda não está endereçado, porque a gente está falando de um marco regulatório para a exploração de uma atividade garantida constitucionalmente. Sim. Então, a gente está olhando o investimento, a parte econômica, a segurança jurídica e aí, lógico, as relações capital-trabalho e outros temas, como a gente falou, o CAP, uma visão mais ampliada para a ANTAC, que é um órgão importantíssimo, que cuida da economicidade dos contratos, que cuida dos abusos de poder. Então, eu acho que dentro desse cenário, Eduardo, o nosso ouvinte tem que entender que tem vários pontos que mexem com diversas categorias. Deixa eu mandar um abraço aqui, na verdade está mandando abraço e eu devolvo o abraço aqui. Nosso querido Nível Pérez, despachante aduaneiro, mandando abraço também sempre no nosso programa, e o Arnaldo Barreto que está em viagem no interior, mandando um abraço também, é um dos participantes aqui do nosso painel do Porto, grande Arnaldo, 50 anos de Porto também, né? Ele que conhece bastante o nosso Porto. Antes do nosso intervalo, Geraldo, tem duas questões ali no centro de Santos que estão mobilizando muita atenção. Ontem eu respondia lá para o André do Rio de Janeiro, né, do Porto do Rio de Janeiro, ele dizia o que está acontecendo no Porto do Rio de Janeiro, o Porto do Rio de Janeiro veio sofrendo e agora tenta reencontrar um momento de crescimento para tentar se modernizar da forma equilibrada, mas ele perguntava em relação ao terminal, esse leilão do terminal, que é um terminal importante, vai se transformar no maior do país, né, um dos maiores do mundo. Segundo o presidente da Autoridade Portuária de Santos, vai colocar o Porto de Santos aí, na opinião dele, eu não sei, não sou um especialista, entre os 23 maiores portos do mundo em termos de terminais. Não sei se vai conquistar, o Matheus depois, o doutor Matheus cita, que conhece bastante, mas vamos lá. A gente tem esse leilão que está mexendo com muita gente, até porque o
o leilão bilionário do terminal de contêineres, que será o maior do Brasil, ter com S10 localizado na área, uma área estratégica, né, com 621,9 mil metros quadrados no Cais do Sabó, deve acontecer, mas gera muita polêmica, não se sabe quando, porque os atuais operadores estão impedidos de participar do leilão na primeira fase, só teriam direito na segunda. Há um entendimento para alguns que isso é importante, vai dar aí uma possibilidade de crescimento, novos grupos empresariais entrando no Porto de Santos, e há outros que entendem que, poxa, quem já está aqui, vestiu a camisa, investiu e está correndo atrás do crescimento do Porto, não pode participar, pelo menos nesta primeira etapa, né? E aí já também tem a pergunta do Mário, o Mário, que é da Ponta da Praia, dizendo o seguinte: Eduardo, aproveite a situação, né, do programa e comente. O Porto, além de a questão do túnel que virá, depois a gente comenta o túnel, Mário, mas tem o Concais, o novo Concais, sai de Outeirinhos, vai para o Valongo, a questão do leilão do Sabó acontece da maneira como está. Geraldo, você que está ali no meio, né, desse local, desse fogo cruzado, né? Nós temos aí tanta coisa para acontecer no centro, e você mesmo, né, tem a sua preocupação. Há quem diga, por exemplo, que o terminal de passageiros, vários, não seria o melhor lugar, outros acham que é ali, mas primeiramente a questão do leilão, né? Aquele que já está ali não podendo participar nessa primeira fase. Bom, isso não é exatamente a minha área, né? Sim. Eu sou um pedaço pequeno do comércio exterior, do atendimento ao navio, né? Eu acho que a concorrência é sempre saudável, né? Pois não. Mas, e por isso é muito natural que se permita novos players chegando, mas também existe uma certa... temos que ter uma certa consideração com aqueles que vêm trazendo o progresso do Porto até agora. E vai impactar aquela região que você ocupa ali. Ali eu estou ocupando ali por pouco tempo, sim, porque, na verdade, eu estou sendo impactado pelo Código de Posturas do município. É isso que eu ia perguntar. Em frente à minha empresa, onde tinha um antigo armazém de café da Bandeirantes, foi vendido o terreno de 8 mil metros, e ali estão surgindo 6 torres. Exato. Minha Casa Minha Vida, isso, de 1.080 apartamentos de 45 metros quadrados. 1.080. Se eu não me engano, o empresário é o Coutinho. Numa mesa, numa rua que tem cerca de 70 metros. Eu, por circunstâncias, quando me separei do meu irmão, que a gente, cada um... Escolheu um caminho. Escolheu um caminho. Dei a ele a oportunidade de escolher os imóveis e tal, ele escolheu a área maior e eu fiquei com a área construída. E a área construída, eu tenho uma atividade grande e eu não consigo carregar internamente. Então, eu carrego e descarrego na rua, né? Numa rua que é final de rua, assim, sim, né? Quer dizer, que está ali. Quando eu fui para lá, aquilo era uma zona completamente degradada, não tinha nada. E hoje virou uma área residencial. Então, quer dizer, como é que eu vou funcionar com 1.080 apartamentos? Como é que eu vou encostar meus caminhões? Como é que eu vou usar a empilhadeira? Quer dizer, eu estou fugindo dali, né? Então, eu estou indo. O meu irmão não vai ter problema, porque ele tem uma área maior, onde ele pode trabalhar internamente. Deixa eu tomar liberdade, Geraldo. Você já tem uma área mensurada, o poder público tem te ajudado em relação, porque se houve uma mudança na legislação que não permite a sua permanência, eu acho que a mesma mão que tira também deveria afagar, né? Ajudar. Mas aí, então, só para responder o seguinte, então, veja só, quando eu sair dali, ninguém mais consegue trabalhar onde eu estou, só se comprar o meu CNPJ, porque ali está proibido carga e descarga. Né? Empresas de movimentação logística. Não é só permitido comércio, os pequenos, barbearia, mercearia, padaria, salão de beleza, pet shop, essas coisas. Não há mais possibilidade de ter atividade logística. Então, o que eu fiz? Saí correndo, né? Raspei as minhas economias da minha aposentadoria, meu filho era contra, você é louco e tal, e compramos um armazém no Paquetá, que é uma área tão degradada quanto era o Valongo quando eu fui para lá. Né? Na esquina da General Câmara com a Conselheiro Neves. Pois saiba, Eduardo, que ali também eu só vou poder carregar do lado da Conselheiro Neves, porque do lado da General Câmara não também pode. É proibido. Exato. Então, o que está acontecendo? Eu, por filosofia, digamos assim, dos meus conceitos sociais. Pois não. Se um dia eu fosse prefeito ou governador ou presidente da República, que jamais aceitei qualquer indicação até para aqui na região, uma das coisas que me preocuparia muito é a residência para as pessoas menos favorecidas. Sim. Pessoas que moram em palafitas, que moram em condições
degradantes, né? Subhumanas, muitas bem. vezes. Então, eu teria muita vontade. Então, eu entendo a preocupação dos poderes públicos de procurarem áreas para a construção de moradias. Então, estou colocando isso para dizer que eu sou muito favorável a isso. Mas, veja, Santos depende principalmente do porto. 70% da população de Santos depende direto ou indiretamente do porto, até comércio, até restaurante. A economia depende da de cidade quem... é movida pelo porto. E nós estamos ficando inviabilizados. Por exemplo, a Manuel Torinho, a Silva Jardim, a 100 metros do porto, é a mesma coisa, só área residencial. Então, para onde vai o retroporto? Agora vai vir o terminal de Pajeú. Não é o terminal que está impactando o Valongo. O terminal está trazendo progresso ao Valongo. Agora, para onde vão as empresas de logística? Boa pergunta. Né? Entendeu? Então, você vê, eu estou no Valongo, você vê, eu estou no Paquetá. Você vai ali no Paquetá, de um lado é a Bung, do outro lado é a Hipercom, é só terminais ali. Já também está virando, também está com, digamos, com um direcionamento, esse novo projeto está na Câmara para ser aprovado, para criando dificuldades para a operação logística. Se a área continental tivesse arruada, iluminada, com segurança, com esgoto, né, com autorizações de meio ambiente, não teria nenhum problema, nem a minha empresa e outras que trabalham com logística, ir para lá, principalmente com a vinda do túnel. Não há problema nenhum. Pelo contrário, a gente trabalha ali até mais. Mas não tem isso. Não. Nós vamos para onde? Né? A cidade está ficando engessada, não tem mais lugar. Eu tenho direito adquirido, quer dizer, eu posso continuar ali. Sim. Só não vou conseguir operar ali. Quer dizer, na prática, operacionalmente, não vou conseguir. Você tem um direito, mas esse é o direito que está associado em parte mas dele. Mas e outras empresas que venham, que queiram se estabelecer? Então, não tem para onde ir. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado para que essa vocação, que eu aplaudo, quero enfatizar isso, essa vocação absolutamente necessária de se prover moradias dignas para pessoas que vivem em condições extremamente fragilizadas, com pessoas que moram em palafitas, em diques, das coisas muito todas. Muito bem colocado, Geraldo. Eu sou muito favorável a isso. Mas... Quem me conhece sabe disso, da minha vontade de ajudar os menos favorecidos. Agora, isso não pode ser, né, um impedimento do funcionamento do porto, que é que traz os recursos para a gente construir essas moradias. É uma política pública da cidade, de defesa da cidade, da mobilidade, do ambiente urbano, e com certeza há um planejamento de ampliação do porto para outras regiões, né? Você tem aí uma discussão sobre a ampliação da poligonal do porto, que seria a área que circunda, a área que é de interesse do porto, né? Então, você vem somando ações. Ela está sendo ampliada até para fora do município. Mas eu acho que a gente tem... O porto não é só de Santos, o porto tem 2 canais, tem 2 margens, perdão. Direita e esquerda. E a gente tem que olhar que é o porto do Estado. Qual é o interesse que a gente tem? A gente tem o interesse do Estado de Minas, do Estado do Mato Grosso, do Estado de São Paulo, que é o o Sudeste e um pouco aí né, de toda essa região, que é impactada pela atividade do porto. Então, precisamos olhar com esse olhar estratégico. Mas, sabe, ao mesmo tempo, Matheus, me permita, doutor Matheus, eu vejo no olhar do Geraldo, com a sua experiência, os cabelos brancos não são por acaso, colocou com muita propriedade, né? A gente também tem que tomar cuidado, porque a gente está falando em economia que o porto gera para a cidade, gera para a região. Uma política mal feita, por exemplo, já aprovou. O Centro Comercial de Santos já foi um centro comercial ativo, hoje é um centro comercial morto, né? Você acabou fazendo com que outros centros comerciais, como São Vicente, como Praia Grande, como o Vicente Carvalho, crescessem por uma política mal aplicada, no meu ponto de vista. Hoje, quando você fala em desassociar a uso e ocupação do solo com esses setores que são ligados ao porto, entendo, como também trago, né? Inclusive, um bom dia para o Fifi, que preside a CT, eu fico imaginando ali, se todo mundo ali tiver um carro, naquele local que as torres vão subir, já, com aquela ruazinha ali, vai ser fácil manobrar, estacionar, entrar e sair. Quer dizer, um colapso, um caos para quem morar ali. Então, você vai ter garagem para todo mundo? Acredito que não. Você vai ter que ocupar onde? Ruas. Então, é muito complicado. Sei que não é fácil, o poder público tem que... Doutor Matheus, eu entendi o seu viés de... Mas não são situações fáceis. Eu vou pedir licença para o doutor Matheus, licença para o Geraldo, eu vou um rápido intervalo. Mas tem um monte de abraço aqui que tem que dar, mas não vou dar de todos. Vou fazer genericamente abraço, obrigado por todo mundo. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Roberto pela
pela generosidade aí com relação ao programa. Deixa eu mandar um abraço para o Queiroz também. Está mandando um abraço, ele que está na ponta da praia, dizendo os impactos são gigantescos. Está se pensando muito apenas na parte de construção civil e não no comércio. Tem um equilíbrio que tem que acontecer realmente, mas tem tem os prós e os contras. A gente pode discutir isso em outro programa também. Deixa eu mandar um abraço para o Bento. Alô, Bento, em Florianópolis, nosso querido Bento, da Secretaria Estadual de Educação. Meu querido Sérgio Zibel, em Balneário Camboriú, o pessoal de Santa Catarina nos acompanha muito. Baiaba Bitonga, que mais um, o Reinaldo, Porto de Itapoá. Ele falou que eu não domino essa questão, mas pelo que você falou aqui, eu estou no caminho certo, né? Mas os portos aí, vocês não têm o impacto porque vocês têm áreas. Santos é uma cidade completamente adensada, como muito bem colocou o Geraldo, e o doutor Matheus citou de utilizar essas áreas. Mas eu vou rápido intervalo, às 9h45, e volto já com esse painel do Porto, muito bom, 2 feras do comentário hoje. Mandar um abraço também para o Antônio Sanches do Guarujá, disse o seguinte, que o doutor Matheus falou de 2 canais, falou, pode ser 2 canais mesmo, porque o prefeito aqui, Farid Madi, que é a valorização do Porto do Guarujá. Ele disse que o Guarujá é a pérola da vez, não é a bola, é a pérola da vez. Por quê? Onde será o aeroporto? No Guarujá. Onde será a ligação da 3ª pista de imigrantes? No Guarujá. Onde há espaço para crescimento do Porto na margem esquerda? No Guarujá. Você está puxando muita sardinha para o Guarujá, viu? Mas entenda, é brincadeira. Deixa eu mandar um abraço para os guarujaenses, um abraço ao prefeito Farid Madi, quem sabe em breve aí vamos marcar uma entrevista com o mesmo, e ele diz aqui, né? Por fim, o túnel Guarujá-Santos. Você viu a ordem, né, doutor Matheus? O túnel Guarujá-Santos. Mas não tem problema, não. O doutor Matheus ele foi feliz. Não se esqueçam do Guarujá Antônio, que está lá em Pitangueiras, lindo local do Guarujá. Virginia, vamos ao intervalo, a gente volta já com... você poderia até dizer, mandar um abraço ao nosso querido Ricardo Pérez, ele diria assim, Eduardo, depois peça para o Geraldo lembrar de alguma composição, a gente faz isso, viu? Um abraço também. Meu parceiro em vários sambas. Deixa eu mandar um abraço para o Ricardo Pérez, grande figura, grande mestre aí do nosso samba, né? Essa semana tivemos o passamento aí, na semana passada, do nosso Arlindo Cruz, né? Que teve um parceiro da região, que era o Sombrinha. Sim. Parceirão, né? E a gente fala Fundo assim... de Quintal. Fundo de Quintal. Grande compositor. Olha só, muita gente não sabe, quando fala em Fundo de Quintal, que por lá já passaram Jorge Aragão, o Arlindo Cruz, né? E tanta gente boa no samba. O samba de raiz, né, o Geraldo? De raiz, né? Império do Samba, né? Nego Drauzio da Cruz. Porque uma vez eu fui entrevistar o Zeca Pagodinho, ele falou o seguinte, né? Apelidade de Pagodinho, mas eu gosto mesmo de samba. Sim, ele não cantava pagode, ele cantava samba. Ele falou, esse negócio de pagodinho ficou só com o apelido, mas agora é de samba. Intervalo, Virginia. Criado, né? Já estamos de volta às 9h54, hora passa rápido, esse painel do Porto desta quinta-feira, né? Trazendo aqui informações para você todas as semanas com o nosso painel do Porto, programa diário ao ponto a ponto, e o painel do Porto cada semana tem a sua edição. Hoje, quinta-feira, 14 de agosto, estamos recebendo aqui Geraldo Pierotti, empresário, ele que preside o grupo G Pierotti, também é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Fornecedores de Navios, tão importante para o setor, doutor Matheus Miller. Doutor Matheus, peço a gentileza, desculpa, doutor Roberto perguntava a sua especialidade, gostou muito da sua maneira de se expressar aqui no programa. O doutor Roberto está perguntando aqui. Obrigado pela generosidade. Eu sou um advogado, um observador atento do direito portuário. Como eu disse, nasci numa família com histórico bastante bacana, bonito, aqui na cidade de Santos. Tenho passagem pelos escritórios que meu pai fundou e a gente refundou junto com meus irmãos. Hoje tenho a minha consultoria, sou da Advocacia Testini, e a minha visão é muito para a infraestrutura, né? A minha dedicação é essa. Ele cita, é bom ver um jovem operador do direito com tanto entusiasmo, com tanta vontade de trabalhar, porque está faltando isso justamente nos advogados. Inclusive, ele prega aqui, ele sempre fala, mais uma vez hoje, reforma do judiciário é necessária com urgência, né? Como outras reformas no país. Doutor Roberto, obrigado. E está aí, doutor Matheus, e ele diz para trazer mais aqui. Convidado já está, né, Virginia? Tanto o Matheus como o Geraldo já estão convidados. Sempre à disposição. O trabalho que vocês fazem aqui é muito importante para a comunidade. Mas vamos lá, vamos trazer mais informações aqui também, né, que a gente pode trazer para os nossos ouvintes aqui. Doutor Matheus, quando a gente fala em relação ao leilão, né, do terminal,
é importante também frisar que aí tem um papel importante a Prefeitura de Santos, citando aí que ela está reivindicando contrapartidas diante do maior leilão do terminal portuário de Santos. Aí tem duas questões. A Prefeitura está no seu papel, tem que fazê-lo mesmo, a contrapartida de quem for ali o vencedor do leilão, e ao mesmo tempo, quando a gente fala do túnel Santos-Guarujá, que é uma obra que o Geraldo acabou de falar, se nós já tivéssemos ele, imagino que Saturnino de Brito, onde quer que esteja, né, estaria se remoendo lá, porque a obra dele é mais antiguinha, são os canais que estão aí com a sua efetiva utilidade. Mas também tem uma contrapartida, né, doutor Matheus? Você fala em túnel, quem for o vencedor, e aí a gente sabe que existem grupos, né, governo municipal, governo federal, governo estadual, várias comitivas ou comissões foram realizadas lá fora. Uns dizem que foram conhecimento técnico e outros passar o chapéu. Ambos têm a função importante, não vejo problema. Se a gente conseguir parceiros internacionais que venham com recurso, inclusive eu já dei ideia, leve a ideia para os chineses que eles perguntam, quanto vocês querem que entregue? Eles vêm, fazem e entregam mesmo. Só que isso tem a contrapartida deles também. Mas como é que funciona em contrapartida para o município de duas obras tão grandes? Eu acho que os municípios têm as suas legislações municipais que promovem, né, esse encontro de interesses. Santos tem uma política voltada a medir o impacto que os terminais causam na vizinhança e, através da apuração desses impactos, ela busca medidas compensatórias ou para mitigar, né? Mas a gente tem que olhar o porto de novo como um elo. Ele sozinho não funciona. Eu preciso ter uma boa estrada para chegar, eu tenho que ter acessos portuários desimpedidos, não conflitantes com a cidade, né? Eu acho que há muito mais a se fazer do que se ficar chorando, né, por isso ou por aquilo. Exato. Então, hoje existem políticas públicas já, existem legislações municipais que oferecem ao poder público meios de buscar essa sua reparação, essa sua mitigação, ou seja, como queira. A gente precisa enxergar que a construção do túnel em si, a parte submersa, em que pese ser a parte tecnológica e de engenharia mais avançada, ela é a menor. O que a gente vai ter são os acessos até o túnel. Exato. Isso impacta as cidades. Então, aí você tem desapropriação, aí você tem muita luta para reurbanizar os bairros que serão impactados. Então, assim, como sempre eu tento olhar as questões. Há impacto? Tem. Tem impacto para a prefeitura? Tem. Tem impacto para o munícipe? Tem. Né? Então, hoje, utilizando as ferramentas que tem da desapropriação justa, honesta, né? Você tem que... isso não pode ser um empecilho, Eduardo. Né? Eu nunca sou favorável ou olho com bons olhos uma política pública que impeça o desenvolvimento. Corretíssimo. Tudo tem que ser mitigado. Tem que haver um bom termo para que saia. Você falou da China. A gente não pode comparar a China porque o arcabouço legislativo lá é completamente diferente do nosso. O arcabouço da relação capital-trabalho é completamente diferente do nosso. É um país... Mas em termos de processos construtivos, eles têm muito a ensinar. A gente teve lá, eles construíram uma ponte de 33 quilômetros para explorar um porto. Em quanto tempo? Eu me lembro que a gente foi viajar, tinha o pessoal da CCR, da Odebrecht, que era quem estava construindo o país naquela altura. Eles falavam, eram 6 pistas. Falaram, gente, fizeram isso aqui em 3 anos, sobre o mar. Fizeram isso aqui em 3 anos. Então, assim, tirando o que é diferente, engenharia é igual para todo mundo. Claro. Né? Engenharia é igual para todo mundo. Então, eu acho que, dentro dessa visão, a gente não pode, de novo, impedir desenvolvimento. Isso. Né? A gente tem um caso muito emblemático no Guarujá, de uma área de um querido conhecido, em que a Avenida Dom Pedro estava passando pela área, e a gente teve um prefeito muito inteligente, que era o Dade, e o Ministério Público mandou retirar o asfalto. Né? Isso na década de 90. E essa área está degradada até hoje. Faz 25 anos, isso virou uma grande favela. Um grande problema. A gente não sabe o que eles estavam tutelando, porque o tutelar a proteção ao meio ambiente, ok, é válido, mas eu não posso impedir. Mas o tutelar, se não for bem analisado, é um problema. É um problema, mas infelizmente no Brasil é isso. Se eu não consigo regular, eu proíbo. Sim, né? Então, eu acho que essa mentalidade está mudando. Esse caso do Guarujá, né, e é até interessante falar dos esforços do prefeito Farid Madi, que está voltando, né? Justo, pós 20 anos, né? Mais maduro, mais
com mais expertise. Exato, não é verdade? Tirou a palavra boa. E eu acho que ele vai estar fazendo um processo... É uma grande figura. É um processo muito bonito lá no Guarujá, de valorização da nossa pérola do Atlântico, Sim. que, se a gente for olhar, ele tem ali recursos de turismo, natureza, Exato. de negócio, de logística, está mais perto das estradas. Então, assim, está menos afetada a cidade, está menos afetada E pelo tem porto. área para produzir efeitos do porto de uma forma muito interessante. O que a gente não pode é esbarrar. Você vê aí, notícia nacional, a questão da exploração do petróleo na margem equatorial, está parada por quê? Estão perdendo todo dia, porque não tem gente para analisar o projeto. Então, doutor Matheus e Geraldo, essa descoberta recente da BP, né, Energy, uma empresa britânica, e aí a gente sabe que existe uma pirâmide invertida, né? Eu até estudava isso há dias atrás, em relação à exploração, e foi bater lá no Rio de Janeiro a questão também, mais uma vez, de Santos. A gente pode contemplar aqui, por exemplo, um tema que eu não ia falar, mas já que abriu o leque, vamos lá. A gente tem lá a Baía de Santos. Então, a proximidade do uso da exploração, ela está mais próxima para Santos do que para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 403 quilômetros e Santos, 300 quilômetros. Só que a gente sabe que a central e a força da Petrobras está onde? No Rio de Janeiro. E aí voltou a fala no Rio de Janeiro, puxa, mas o Santos lá tinha um projeto, de repente a questão de base offshore. Aí eu mandei uma mensagem para um amigo do Rio de Janeiro e falei, Eduardo, eu vou te explicar rapidamente. Haviam operações offshore ou embarque, né, por helicópteros feito aonde? No litoral de São Paulo, em Itanhaém. Falei, é verdade, Itanhaém. Foram abandonadas, né? E foram levadas para a Baía da Guanabara. Detalhe, as operações do Rio de Janeiro para as bases são mais extensas do que a do litoral de São Paulo. Quer dizer, há um crime contra vocês. E mais, ele dizendo, também advogado, viu, doutor Matheus? Os direitos, os royalties famosos, sempre cairão maiores para o Rio do que para vocês aí do litoral de São Paulo. Infelizmente. E olha que ele tem uma visão como o doutor Milenio. Tudo que vem para somar, para potencializar, é bom, né? Mas aí, Geraldo, você tocou num aspecto. Há anos atrás divulgou-se várias torres ali perto de você da Petrobras, não aconteceram. Na verdade, não vão acontecer. Na prática, o que a gente pode temer são impactos para a economia local, para a economia da cidade. A gente fala em globalizar, a gente fala em recursos que o governo federal, que precisa ampliar o seu ganho, vão acontecer. A arrecadação, a gente fala de uma reforma tributária, que muitos empresários como você ficam pensando, opa, peraí, a gente vê também, recentemente agora, olha, uma carga potencial que viria para o Porto de Santos, do Vale do Paraíba, não veio para Santos, foi para o Porto do Rio de Janeiro. Por quê? Porque lá as taxas são mais baixas, os valores são menores, e aí perde o Porto de Santos? Perde. Há quem diga, especialista, que a concorrência do Porto de Santos com os outros portos tem sido talvez facilitada para portos, o Porto do Rio, ou os portos do Rio, ou os portos de Santa Catarina, do Paraná, por conta disso. Você teme que a economia da cidade de Relações possa perder? Bom, eu acho o seguinte, isso é uma preocupação grande dos empresários da Baixada Santista. A Associação Comercial de Santos tem uma câmara de offshore, que foi criada também pelo meu filho Gustavo, que foi o primeiro presidente. Pois não. Hoje meu filho é o presidente da Câmara de Fornecedores a Navios. Mas, vamos trazê-lo também? Legal, e tem muito a contribuir. Mas é o seguinte, o Eduardo e Matheus, é uma coisa desagradável de comentar. Eu não acho que seja por tarifas, nada disso. Eu acho que isso é um bairrismo carioca. A Petrobras é muito carioca, né? Quando houve aquela intenção de se construir 4 torres aqui, nós tínhamos um santista no alto comando, num dos grandes patamares da Petrobras. Então, o projeto era construir 4 torres. Sim. Por isso é que se construiu o Ibis, se construiu aquele outro prédio na bifurcação ali da Visconde de Maré com a Martins Fontes, que eu esqueci, que está parado. Então, o que aconteceu? Quando esse senhor saiu, que eu esqueci o nome dele, como é o nome dele? Não tem agora. Estou vendo a pessoa dele, que entrou um carioca, ele desabilitou todo o projeto que tinha de construção de 4 torres, porque a intenção era trazer a base, grande parte das operações da offshore aqui para a região. Justo, isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, porque a gente perde. Quando vai consertar um container, o embarque e desembarque de tripulantes, enfim, tudo que necessita de apoio, aqueles supply boats, né, que são necessários para atender em offshore, a quilômetros de distância da costa,
está sendo feito pelo Rio de Janeiro. Por quê? Porque existe esse espírito carioca. Quer dizer, eu lamentavelmente dizer isso, mas é um bairrismo. Você já foi capital do país. É um bairrismo. Não perde a majestade, né? É difícil perder a majestade. O doutor Matheus matou a charada. Eu não acho que a gente perca por tarifa. Gente. Também acho que não. Também acho que não. É uma questão de bairrismo. Bairrismo e um ego que os cariocas, e muito bem lembrado, eu não vou lembrar o nome também, mas nós tínhamos um lado que olhava a nossa região, não somente Santos, mas a região, perdemos isso, os cariocas assumiram. Doutor Matheus, para a gente caminhar agora para o final, infelizmente, né, ficaria, mas vamos repetir a dose. Tudo são questões que a gente pode resolver. Eu tenho muitas informações que a gente até... Vou pedir desculpas aqui para vários ouvintes também. Mandar um abraço para o Carlos Eduardo aqui de novo. Ele está dizendo que o primo dele está em Santos aqui, o Roberto, não pôde acompanhar porque estava numa consulta médica. É ligado à região portuária. Diz para falarmos também com o pessoal da celulose, que cresceu. É verdade. A celulose cresceu demais aqui no Porto de Santos e que é outro passo importante. Ele cita aqui também, quando o nosso governador que... fala e não tem produzido efeito, vai produzir efeitos para a cidade, para a região, com a terceira pista, que não sai o projeto do papel. Ele cita aqui, governador, é verdade. O governador, há 3 dias atrás, seria homenageado pela Câmara dos Vereadores de Mauá e teve negado a homenagem de cidadão mauense por conta de promessas não feitas na prática, né? Isso aí eu não vou discutir, é uma coisa muito interna lá da Câmara de Mauá, mas precisamos trazer o governador para entender as nossas necessidades e fazê-lo, né, com que ele entenda que a terceira rodovia, Geraldo, quando começar a construir, a gente já precisa da quarta. Que aí o doutor Matheus falou lá atrás, eu pensei e guardei, falou de estrutura, infraestrutura. O porto cresce, o porto é gigante, só que a gente precisa acompanhar, como o Geraldo sabe, com os seus 70 anos de experiência aí, a infraestrutura já melhorou muito demais, mas ele ainda não é a suficiente. Eu imagino os impactos desse TECOM S10 vai acontecer. Então, é muita coisa para fazer. Então, a gente, quando diz de mitigar os efeitos e tentar mitigar causas e tentar achar soluções, eu tenho gente aqui, né? A dona Tereza está sentando a lenha aqui. Por que fazer o Parque Valongo onde está? Não poderia ser uma área utilizada pelo Porto? A gente já explicou uma faixa pequenininha. Mas o meu sobrinho, né, que trabalha no Porto, falou, poderia ser ampliado pelo mar. Não é bem assim também. A gente já trouxe especialista aqui. Tem várias questões. O Raimundo está dizendo aqui, doutor Matheus, detalhe, né? Quando se fala em desapropriações aqui no bairro do Macuco, ninguém vem nos receber e falar. Temos medo, sim, até porque quando foi falado pelo governador, lá vem governador de novo, ele disse que seria pago um valor abaixo do valor de mercado. Isso já foi revertido, se eu não estou equivocado. Mas vamos deixar para outro dia comentar essas causas aí. Eu acho que ninguém... Agora, a desocupação será necessária, sim, será dos dois lados, tanto o lado de Santos como o lado do Guarujá, propriamente dito, de Vicente Carvalho. Quem vai responder por isso? Vou dar um exemplo. Tenho amigos que tinham um comércio na Campos Melo que fecharam. Tenho amigos que estão próximo ao mercado que estão fechando e ninguém aparece para os ajudar, né? VLT, Eduardo, brincadeira, é um trem fantasma, que só tem o fantasma, porque trem não tem. Cadê as portas, né? Falaram você ontem, eu mesmo noticiei, você tem razão, são mais 392 milhões utilizados em sinalização. Que sinalização cara? Não sou eu que estou falando, eu apenas noticiei, mas você tem razão. Vamos deixar para um outro programa a gente comentar, mas veja, Geraldo, quantas questões nós temos na cidade, na região, e que são ligadas literalmente ao centro, à questão portuária, e a gente com certeza vai precisar. Quero agradecer demais, doutor Matheus Miller, pela vinda. Espero contar com outras participações, a gente discutir muito Porto. Vou fazer uma pergunta aqui que muitos me fazem e eu não respondo. A cidade tem um porto ou o porto tem uma cidade? Eu quero agradecer já inicialmente, né, já que a gente está encaminhando para o fim do programa. É uma satisfação muito, muito grande estar aqui, poder debater, conversar, falar sobre a nossa cidade, sobre o Porto, estar acompanhado do tio Geraldo, né? Que é uma figura aí icônica da nossa cidade, do meio empresarial, e não só do meio empresarial, como a gente falou, do meio artístico, alguém que ensinou muita gente a mexer o que é empresariar. Muito obrigado. E você, Eduardo, está de parabéns, Virgínia, o programa é uma delícia, é leve. Bons são os convidados. A gente pode aqui estar muito à vontade para falar e apontar, colocar luz naquilo que é importante, que é o caminho que a mídia deve fazer, né? A cidade vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo e novos desafios vão se avizinhar. Eu acho que tem assunto para conversar aí durante horas e horas. Então, estou sempre à disposição de vocês e fico aí. Parabéns pela
maneira como coloca, com clareza, com dedicação aos temas, é importante. Vários elogios aqui. Eu digo que se eu falar aqui todos, eu fico falando e os convidados não falam. Mas eu quero agradecer, porque quando o convidado vem, a gente tem alguns, né? Eu digo aqui, a gente tem um espaço aberto a todos, mas a população, os nossos ouvintes que estão espalhados não somente na Baixada, mas no Brasil, diz assim, evite levar políticos. A gente também tem que ouvi-los, é importante que faça também. Mas obrigado pela participação, já está convidado para voltar. À disposição. Só da notícia aqui também, né? Vários ouvintes aqui também elogiando, excelente programa, grandes convidados, obrigado, né? Hoje aqui também tem gente encaminhando aqui, manda um abraço ao meu querido passarinho José Carlos Gomes, e também tem aqui, grande figura, né? Hoje é aniversário da Lusa do Canindé, um abraço. Também, né? Tem aqui aniversário, nossa, fazia tempo que eu não vi esse nome, a cantora Eliana Pittman, lembra dela, Geraldo? Sim. Fazendo hoje 80 anos. Filha do Booker Pittman. Olha aí, né? E o Arthur Alcântara, da Ponta da Praia, diz o seguinte: peça para o senhor Geraldo, com todo respeito e com jeito, que ele cante alguma das suas composições. É uma figura, né? Ele sempre tem uma picardia em relação ao samba. Você tem várias autorias aí, né? Com parceiros importantes também, né, Geraldo? Tem bastante coisa. O programa Esporte por Esporte, você falou do Armando. Nosso querido Manduca, saudoso Manduca. Prefixo é meu com o Pinguim. Isso. Samba feito com o Clodoaldo, junto com o Ricardo Pérez. Samba da Várzea com o Ricardo Pérez. Tenho vários solos, né? Do Império do Samba, 3 sambas na Avenida do Império do Samba. Sim. 3 da Raparigas do Último Gole, Bola Alvinegra. Que saudade disso, hein? Bastante coisa. Prefixo da Fórmula 1 do Walter Dias. Nossa, olha aí. Ó. Como dizia Vinícius de Moraes, né? Que ele falava que mais do que fazer a música era fazer a parceria, né? Exato. Acho que Geraldo é um desses exemplos. Exato, boa. Seguindo o nosso grande poeta. Hino da Sua Mar no Brasil, também, gravado pelo Suzano Navais. Enfim, tem alguma coisa aí. Onde que você acha tempo para tanta coisa, Geraldo? Pois é, eu sou preguiçoso, eu faço uma música a cada 3, 4 anos. O Ricardo Pérez briga comigo, ele quer fazer, eu digo, eu não tenho tempo. Eu acho que o Flávio Amoreira, que é o mentor da Casa das Culturas de Santos, ele fala que o empresário engoliu o poeta. É verdade, não dá muito tempo para... É verdade, é verdade. Sufocou. Mas aí, né, doutor Matheus, nós ganhamos um grande empresário e também um grande compositor, por que não? Dúvida. Ora, um não pode engolir o outro. Então é importante. Geraldo, foi uma honra, na verdade é uma honra recebê-lo aqui. Como disse no começo, o nosso querido Marcos Muniz falou assim, traga o Geraldinho, que tem muita história. Pena que ele não pode estar aqui, mas vamos repetir a dose. A gente vai repetir a dose, a gente marca o programa com a presença do Geraldinho, doutor Matheus, a gente possa trazê-lo. E foi uma honra, né? E torcendo demais, né, que o segmento portuário possa crescer, que não tenhamos aí, né, prejuízo para ninguém. A gente sabe que os impactos são consideráveis, né? Mas estamos num momento de crescimento. A cidade, a região pode crescer. A gente tem aqui um programa já submetido em relação ao que o doutor Matheus até tocou, que são a poligonal, que foi estendida. O presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, já falou, inclusive, já colocamos aqui a fala dele a respeito disso, né? O prefeito de Praia Grande, tem aqui mensagem aqui do Paulo César Praia Grande: Eduardo, vocês não gostam da Praia Grande? Lembre-se, estamos lutando pela poligonal na Praia Grande. O Anderson, presta atenção, a Praia Grande, né? Tem sido colocado o seguinte: o prefeito Alberto Mourão, ele quer... Ô, Geraldo, você que abastece navios, teu trabalho vai aumentar, viu? Sabe quando você vai aposentar? Nunca. Presta atenção. O Mourão quer um terminal de passageiros lá com o Grupo Peralta, você já viu o projeto. Legal. Maravilhoso, acho bacana. O empresário Barão Muzeiro tem um projeto privado, né, privativo da sua esfera, na Ponta da Praia. Acho um lugar bom. Mas, né, a prefeitura diz que não dá. Por a questão do... não é nem a ocupação do solo, que ele não é solo, mas impactos ambientais da região. E aí há a vertente que o doutor Matheus com certeza já se debruçou no novo terminal no Valongo. A gente sai de Outeirinhos e vai para lá, perto onde está o Geraldo. Então, quer dizer, tem muito assunto, Anderson, né? Vamos pensar aí, futuramente, falar sobre esses assuntos também. Mas foi uma honra, Geraldo. Volte sempre, né? E é importante a sua presença aqui. Dá uma palhinha de uma música que você gosta, que é aquela que no chuveiro os vizinhos que lhe abandonaram perderam. Tem alguma que você gosta muito daquela... Quando você está assim... Eu acho que nervoso o Geraldo não deve ficar muito, não, porque ele tem aquele semblante, né, doutor Matheus? Você é um cara... Experiência, isso é experiência. Boa, né? A experiência faz com que os caminhos, os atalhos apareçam. Bom, primeira música ou primeira despedida? Pode ser a música, né? Pode ser a primeira música. Uma que eu gosto muito foi feito para as classes liberais, a banda das classes liberais,
que desfilava na praia, me pediram para fazer uma música de banda, que tem que ser curtinha, porque banda Sim. não tem ensaio. Banda, você chega ali, compra um abadá lá, Pronto. paga uma taxa, pega uma lata de cerveja e sai. Então não dá para Ensaiar. ensaiar a música. Tem que ser curta e tem que ser um pouco jocosa, porque é Exato. diferente de escola de samba, que E com o refrão que marca. apesar de ser carnaval, a escola de samba é uma coisa muito séria. Porque conta enredo, você pode, às vezes, falar até de Jesus Cristo. Exato. Dentro Conta a nota para a escola. E banda é uma coisa mais bandalha, né? Exato. Então, tinha que falar um pouco de direito, de advocacia, de Aí, medicina, aí. odontologia e engenharia. Então, fiz assim: hoje meu dente não dói, vou implodir toda a tristeza. Meu pensamento constrói um viaduto de euforia e beleza. Vou produzir anticorpos contra o mau humor do dia a dia e já impetrei um habeas corpus para libertar sua alegria. Minha banda vai passando, ela é muito liberal. Meu sorriso é mais aberto que um Papa Nicolau. Minha banda vai passando, ela é muito liberal. Meu sorriso é mais aberto que um Papa Nicolau. Mas hoje... É isso aí, mas eu queria... Geraldo Ribeirão, você viu, olha só, a riqueza de temas, de assuntos. E sabe o que falta? Onde faltam pessoas assim? No poder público, que levam no ferro e fogo, discussões. Nosso Congresso, nossa Câmara, nosso Congresso, ocupação de cadeira, temas, é uma coisa a se pensar. Geraldo, uma honra, volte sempre, obrigado. Ótimo resto aí de semana, tem hoje ainda quinta, tem sexta, final de semana se aproximando. Eu que quero agradecer. Deus te conserve assim, com essa cabeça boa, com essa mentalidade como empresário e como compositor. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer, uma honra, um privilégio participar de um programa, no seu programa, que eu sempre fui admirador, desde os tempos lá de 20, 30 anos atrás. Época do futebol, né? A gente, garoto, começando a cobrir o Santos, quase 28 anos cobrindo o Santos, o futebol brasileiro, isso. Fora também. Junto com o Matheus, que... Tenho sempre me consultado com ele quando tem alguma coisa. É uma enciclopédia, né? Vem do pai dele, o grande Rui de Melo família, né? É uma honra participar do meu segmento. O painel do Porto precisava ouvi-lo. Segmento importante, considerado pela ONU, pela Unesco como fundamental, né? Sim. Pela International Maritime Organization. Para você ter ideia, na época da pandemia, todos os comércios ficaram proibidos de funcionar, nós funcionamos 24 horas por dia, porque nós somos fundamentais para a salvaguarda da vida humana no mar, né? Porque o navio sair sem abastecimento não tem como. Então, tenho muito orgulho de ter sido presidente da minha associação, que hoje é presidida pelo meu sobrinho Flávio Perotti, eu sou presidente do conselho, tenho muitas preocupações com a categoria. E quanto à cidade de Santos, o que você perguntou para o Matheus, e ele... eu vou responder por ele o que eu penso sobre se a Santos é uma cidade de costa para o Porto ou o Porto de costa para uma cidade. Eu ia te perguntar na saída. Eu acho que hoje Santos é um porto de frente para a cidade, e uma cidade de frente para o porto. Eu acho que já foi época em que o porto ignorava a cidade e a cidade ignorava o porto. Correto. E uma das grandes... um dos grandes motivo para isso ter melhorado foi a sensibilidade do prefeito Papa quando criou a Secretaria Municipal de Portos, justamente para aproximar o porto da cidade e a cidade do porto, cujo primeiro secretário foi o Sérgio Aquino, sucedido pelo Rezende, pelo Elias Júnior e hoje pelo Bruno Orlandi. Né? Esse trabalho vem sendo feito de uma forma muito importante, a ponto de as empresas do Porto hoje serem as maiores investidoras no esporte, na cidadania, na arte da cidade. Né? Os grandes terminais, lá na Pinacoteca, onde eu sou o presidente de honra, são grandes apoiadores, não vou citar nome porque posso esquecer algumas, as empresas portuárias, inclusive a autoridade portuária, patrocinam os nossos movimentos culturais, e eu tenho uma grande esperança, como um dos sonhadores do Museu de Arte de Santos, que essa visão do empresariado portuário seja o suficiente para suportar a construção do meu sonhado Museu de Arte de Santos, que vai surgir ali no fundo do casarão, né, que vai precisar de recursos bastante significativos. Vamos juntar esses empresários aí, que com essa força, com certeza, a gente consiga colocar na prática. E muito obrigado e parabéns pelo programa, maravilhoso, como disse bem o Matheus, programa leve, gostoso, alegre.
eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês. Painel do Porto, Obrigado. e nós é que agradecemos, em meu nome, em nome da Virgínia, em nome da nossa audiência aí, através da rádio, do YouTube, do Facebook, das maiores plataformas de rádio do planeta. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal aí, ó, da Rádio Vox, que fez o joinha. Aqui também temos Porto, na Bahia, é verdade, um porto bacana também, né? E para todos os portos, para não dar ciumeira, como diz o Geraldo, você falou o nome, esquece o outro. Abracem todos os portos, aí, pessoal do PCM, pessoal do Espírito Santo, pessoal de todos os portos do Brasil. Um abraço, Geraldo, ótima quinta-feira, obrigado. Obrigado, um prazer ter estado aqui, viu? Muito prazer. Estou Só- sempre às ordens. só Pode convidar pergunta. que eu venho. Sai o túnel e sai a Arena do Santos logo, você está otimista? Eu estou otimista, mas... Esse não, silêncio agora. eu estou otimista, mas a gente sabe que depende de muitos recursos e de muitas circunstâncias. Mas como santista, conselheiro do Santos, eu torço pela Arena, e como operador portuário e cidadão santista, estou Saiu o louco por túnel esse também. sonho de 100 anos. Eu acho que o túnel está muito próximo de sair, né? Tá, Porque tá. há uma Propaganda já tem bastante. há uma sinergia entre o governo estadual e o governo federal, né? Que é uma Sim. coisa difícil a correr. Sim. Parece que ambos estão O interessados. Então, acho que- licenciamento primeiro da CETESB ocorreu essa semana, na segunda-feira com a terça-feira. A gente tem que ver que talvez seja o melhor momento para Exato. que essa obra Se não de sair grande agora impacto também, saia. doutor Matheus, Aí a gente tem que botar a barba de molho, né? o senhor está otimista também com o túnel, já deu para perceber. Depois de... Veja só, a gente tem que ser otimista, né? Isso faz a vida ser melhor. Melhor, mais Então, saborosa. Não só pelo que E a Vila gente Belmiro, pensa. gosta do Santos também? Gosto. Não sou um grande fã do todo, mas acho que Santos merece, né? A torcida santista merece. nova arena. Eles são fanáticos, eles são apaixonados, se dedicam, estão no estádio, criticam, né? Então eu acho que vale. E nossa cidade é turística e portuária. Então é difícil responder a pergunta. Nós somos um balneário turístico portuário, talvez. Então é isso que nós somos. E hoje vivemos uma relação mais madura, E como o o Geraldo trouxe, né? Muito mais justa, equilibrada, onde o município participa muito mais, onde tem chance de participar pelos seus representantes, pelas suas estruturas. Então eu acredito que a gente pode se dizer que é uma cidade portuária, né? Exato. Vivemos juntos com o Porto. É isso aí. E o Santos Obrigado. me deu uma honra de entrevistar tantos craques que lá jogaram, e um em especial, Edson Nascimento Pelé. Quantas entrevistas, eu dividia elas muitas vezes com meu amigo Passarinho, ele me avisava de madrugada, Edu, Pelé vai estar em tal lugar, eu pegava o Pelé sozinho, vai estar no CT sozinho, e teve ótimas entrevistas com o Pelé. Pelé, né, que também não nasceu aqui, ele era um homem de 3 corações, né? 3 corações, mas o coração maior era santista, era um coração aqui da nossa cidade, tão bom. Um grande abraço a vocês. O Painel do Porto se despede dessa programação aqui. Nós saímos do ar com o Painel do Porto, mas a Rádio Star News está com música, informação, prestação de serviço. Meio-dia tem o Repórter News, com informações que vêm de Brasília, de São Paulo ou de qualquer parte do planeta. E ao longo da programação, muitas informações para você, 24 horas. Rádio Star News com você, todos os dias. Bom dia, obrigado pela atenção. Explodimos aqui, explodimos o horário, mas valeu muito a pena. Tchau.